Bem-vindos a um intrigante mergulho na história das enigmáticas Ordens Templárias e seu legado duradouro. Neste vídeo, exploraremos desde as origens misteriosas dos Cavaleiros Templários até a intrigante conexão com a maçonaria. Preparem-se para desvendar segredos, reviravoltas e mistérios de séculos passados. Originalmente formada para proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa após a Primeira Cruzada, os Templários logo ganharam renome por sua habilidade em combate e táticas militares inovadoras. Recebendo bênçãos papais e doações de terras e dinheiro, a Ordem cresceu exponencialmente e estabeleceu uma rede de fortificações em toda a Europa. Seu símbolo icônico, a cruz patê vermelha sobre fundo branco, tornou-se um emblema de seu compromisso com a fé e a missão. Além de suas atividades militares, os Templários também desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do sistema bancário, emitindo cartas de crédito que permitiam peregrinos e comerciantes trocar dinheiro em um local e recuperá-lo em outro. No entanto, a ascensão dos Templários também atraiu inveja e suspeitas. Com seu poder crescente e vastas riquezas, eles se tornaram alvo de intrigas políticas e cobiça. Acusações de heresia e práticas secretas levaram a uma campanha devastadora liderada pelo rei Filipe IV da França. Muitos templários foram presos, julgados e a ordem foi suprimida pelo Papa Clemente V em 1312. Os Cavaleiros de Cristo. A história dos Cavaleiros de Cristo está intrinsecamente ligada à dos Cavaleiros Templários. Após a queda dos Templários no início do século XIV, uma parte da ordem conseguiu se reorganizar e se transformou na Ordem dos Cavaleiros de Cristo, também conhecida como Ordem de Cristo. A transformação dos Templários em Cavaleiros de Cristo ocorreu principalmente em Portugal. O rei português, Dom Dinis, percebendo a importância dos conhecimentos militares e estratégicos dos Templários, decidiu protegê-los. Em 1319, ele fundou a Ordem de Cristo, transferindo os bens, terras e conhecimentos dos Templários para esta nova ordem. Os Cavaleiros de Cristo herdam muitos dos símbolos e tradições dos Templários, incluindo a cruz vermelha patê sobre fundo branco, que simbolizava seu compromisso com a fé e a missão cristã. A ordem também continuou a desempenhar um papel significativo na defesa do reino e, posteriormente, desempenhou um papel crucial durante a Era dos Descobrimentos. Sob o patrocínio do infante Dom Henrique, os Cavaleiros de Cristo desempenharam um papel vital nas explorações marítimas e na expansão dos territórios portugueses. Eles auxiliaram nas viagens de exploração e se tornaram uma parte integrante das expedições que levaram aos descobrimentos de novas rotas e terras. A Ordem dos Cavaleiros de Cristo também exerceu influência cultural e arquitetônica em Portugal. Muitos monumentos, igrejas e estruturas notáveis foram construídos sob seu patrocínio, e sua presença deixou uma marca indelével na paisagem portuguesa. Com o tempo, os Cavaleiros de Cristo foram integrados à nobreza e à corte portuguesa, tornando-se uma ordem de prestígio. Seu legado perdura até hoje, com a Cruz da Ordem sendo uma parte importante da heráldica e cultura portuguesas. Os Cavaleiros de Malta. A história dos Cavaleiros de Malta remonta ao período das Cruzadas e está repleta de aventuras, defesa de territórios e um compromisso contínuo com a fé e a caridade. Originalmente conhecidos como a Ordem de São João de Jerusalém, Hospitalários ou Ordem de Malta, eles se destacaram por seu serviço médico e militar. Fundada em meados do século XI, em Jerusalém, a Ordem começou como uma instituição caritativa, focada em cuidar de peregrinos e doentes que visitavam a Terra Santa. A Ordem operava hospitais e clínicas, o que lhe rendeu o apelido de Hospitalários. Com o tempo, a Ordem também desenvolveu uma capacidade militar notável para defender os peregrinos e os territórios cristãos. Após a queda de Jerusalém para os muçulmanos em 1187, os Hospitalários estabeleceram sua base em Rhodes e, mais tarde, em Malta. A ilha de Malta tornou-se uma fortaleza crucial para os Hospitalários, protegendo o Mediterrâneo e defendendo os interesses cristãos na região. Uma das páginas mais notáveis da história dos Cavaleiros de Malta ocorreu em 1565, quando enfrentaram um cerco épico pelas forças otomanas.
Sob a liderança do grão-mestre Jean Parisot de Valette, os cavaleiros e seus aliados resistiram bravamente durante meses, repelindo o ataque otomano e garantindo a sobrevivência de sua ordem. No entanto, em 1798, a ordem enfrentou outra crise quando Napoleão Bonaparte invadiu Malta. Embora tenham perdido a ilha para os franceses, os hospitalários continuaram a existir, mesmo após perderem seu território original. A ordem se espalhou por vários países e se envolveu em atividades humanitárias e caritativas em todo o mundo. No século XIX, a ordem começou a adotar uma abordagem mais diplomática e humanitária, trabalhando para aliviar o sofrimento e prestar assistência em tempos de guerra e desastres naturais. Hoje, a Ordem Soberana e Militar de Malta é uma entidade soberana, com atividades em áreas como assistência médica, ajuda humanitária e trabalhos de caridade. A estrita observância templária é um fenômeno histórico e cultural que surgiu no século XVIII, ligado às lendas e ao legado dos Cavaleiros Templários. Embora tenha gerado controvérsias e especulações, sua existência e impacto são debatidos por historiadores e pesquisadores. A estrita observância templária foi uma corrente dentro da maçonaria, uma sociedade secreta que tem suas origens nos séculos anteriores. Alegava-se que essa corrente buscava reviver os antigos rituais e tradições dos templários, conectando-se diretamente à ordem medieval extinta. Seus principais proponentes eram figuras como Karl Gottel von Unna e Franz Andreas von Knigge, que afirmavam terem sido iniciados em uma linhagem secreta de templários sobreviventes. Eles promoviam a ideia de que a maçonaria deveria adotar graus e rituais templários, buscando autenticidade e profundidade espiritual. No entanto, a autenticidade da conexão entre a estrita observância templária e os antigos templários é amplamente contestada. Muitos historiadores consideram a narrativa como um construto baseado em mitos e lendas. Além disso, algumas fontes sugerem que a influência real dessa corrente na maçonaria foi limitada. Independentemente da autenticidade histórica, a estrita observância templária gerou interesse e entusiasmo entre os maçons da época. Ela introduziu novos rituais, hierarquias e graus que misturavam elementos maçônicos com imagens e simbolismos templários, alimentando a imaginação e a atração pelo mistério. Com o tempo, a estrita observância templária caiu em desuso e perdeu influência dentro da maçonaria. Apesar disso, seu legado persiste como um exemplo da busca humana por conexões com o passado, misturando realidade e fantasia em uma história que continua a intrigar e fascinar. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história. Se você deseja continuar explorando os segredos do passado, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima aventura!